Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui na nossa primeira videoaula. A teacher hoje vai falar um pouquinho sobre o Simple Present. O Simple Present é o tempo verbal que nós utilizamos os auxiliares do e does. A teacher vai fazer uma revisão, esse assunto nós já falamos bastante em sala de aula. Eu gostaria muito que vocês ficassem bem atentos nas dicas que a teacher vai passar aqui pra vocês e os exercícios que vocês fizessem no caderno, por favor. Teacher, como que nós vamos corrigir isso? Na próxima videoaula, a teacher vai corrigir junto com vocês. Então aqui ele traz um pouquinho o sentido do Simple Present. O que é o Simple Present? O Simple Present é o tempo verbal do nosso hábito, coisas que nós fazemos todos os dias. Lembra um pouquinho do que a teacher falava lá nas aulas? Nós não podemos utilizar o verbo to be, o am, o are, o is. O verbo to be nós só utilizamos lá no presente contínuo. Julia is working. Julia está trabalhando. Só que aqui nós não estamos falando de presente contínuos. Então presta bem atenção no seguinte. Nós estamos falando do quê? De um tempo de cotidiano. Coisas que nós fazemos todos os dias. Então aqui ele traz essa definição. Mary lives downtown. Essa palavrinha lives está com S. A gente vai recapitular por que desse S. Lembrar que a minha terceira pessoa para it na positiva, o meu verbo vai ter um S. Ok? Os advérbios never, nunca, sometimes, às vezes. Vocês terão acesso a esses slides também. Uso. Indica uma ação habitual, rotineira, coisas que costumamos fazer. Isso que a teacher falou no começo, do dia a dia. Every Saturday I sleep late. Ou seja, uma frequência. Todo sábado eu durmo tarde, ok? Birds fly. Os pássaros voam. Então são coisas que acontecem a todo momento. Não exatamente só no momento que eu estou falando. Fazer referência a fatos permanentes. Uncle Carlos lives em Rio de Janeiro. O tio do Carlos vive no Rio de Janeiro. Então, é um hábito. Vocês estão percebendo que todos os exemplos que a teacher colocou bastante o S. Porque normalmente é que a gente mais erra. A gente esquece que para it a gente vai ter que ter o S. Olha a formação, tá? A estrutura afirmativa. Sujeito mais o verbo sem o to. Esse to work, to dance, é fora de conjugação. Quando eu vou escrever a frase, eu não vou usar esse to. Quais são os sujeitos? I, you, we, ok? They e outros. Então, o que nós vamos ter que prestar atenção? Olha o modelo. Para I, you, we e they, o verbo é normal, na positiva, sem S nenhum. They dance well. Eles dançam bem. Porém, exceção que tem que tomar muita atenção, passem no caderno, passe uma marca-texto. Para it, na positiva, lembra? O meu verbo vai ter que ter um S. Teacher, é só um S? Não, não é só um S. Nós vamos começar nessa primeira videoaula com os exemplos mais simples. She dances well. Por que mesmo do S? O S pelo fato do meu sujeito. Quem é o meu sujeito? She. Então aqui nesse slide a gente consegue perceber bem o seguinte. Para esses tipos de sujeito, I, you, we, they, não teve alteração nenhuma no verbo. Para it nós tivemos o S. Aqui a gente tem, ó, os verbos terminados em Y. A teacher tá resumindo, mas tem tudo no slide. O verbo terminou em Y, mas antes é uma consoante. O que eu vou fazer? No caso, por exemplo, aqui, nós temos o exemplo do worry, preocupar-se. Ele termina em Y, mas antes é uma consoante. Eu vou tirar esse Y e vou colocar IES. O play, teacher, é um verbo que termina em Y, mas é uma vogal antes. O que eu vou fazer? Nada, só acrescento o S. Então, primeira exceção da regra do S, lembrando isso tudo só para it. Os verbos que terminarem em Y e antes tiveram uma consoante, eu tiro esse Y e coloco IES. O verbo que terminar em vogal, né? Ele termina em Y, perdão, e antes vem o quem? Uma vogal, eu tiro esse Y? Não, eu apenas acrescento o S. Eu só vou tirar o Y quando terminar em Y e antes for precedido de uma consoante. Segunda regrinha, segunda exceção, os verbos terminados em CH, SH, SS, X, Z e O. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar ES nesse verbo. Go, goes, kiss, kisses, teach, de ensinar, terminou em CH. Eu vou acrescentar quem? ES. Lembrando, só para it. E o mais importante é o verbo have, que é o verbo ter. Na terceira pessoa ele vai virar has. Julia tem um amigo. Julia has a friend. Não existe haves.
tem que ser has. Forma negativa. Forma negativa, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o do not, que é a mesma coisa que o don't. Quais são os sujeitos? I, you, we, they, a gente usa o don't, que é abreviado, ou separado do not. He, she, it, nós usamos o doesn't, ou abreviadinho, ou separadinho, does not. Lembrar, o S é só para positiva. Quando eu nego, essa frase ela volta para o normal. Maneira interrogativa, o do eu vou usar para I, you, we, they, ok? E o does para he, she, it. Aqui alguns exemplos de short answers. O que é short answers? São as respostas curtas. Do you usually have lunch at midday? Você geralmente almoça ao meio-dia? Resposta curta, eu vou usar apenas o meu sujeito auxiliar. Eu não perguntei com you, é pessoal, é pra você. Eu tenho que responder I. Yes, I. Qual foi o auxiliar que eu usei? Não foi o do? É o do que eu usei. Então é o do que eu vou ter que responder. Yes, I do. Negativa. No, I don't. Teacher, se for em terceira pessoa, como vai ser? Does he work 4 times a week? Yes, he does. Sim, ele trabalha. No, he doesn't. O auxiliar que nós usaremos aqui na nossa pergunta, a gente vai ter que usar também na curtinha. Aqui a teacher colocou alguns exemplos de frases longas para vocês treinarem, principalmente esses advérbios, tá? Passo advérbio numa listinha no caderno, vou falar um pouquinho deles aqui, ó. Always, sempre, ever, sempre, frequently, frequentemente, hardly ever, quase nunca, never, nunca, often, frequentemente, sometimes, às vezes, usually, usualmente, geralmente, tá? A teacher não leu todos, mas leia com atenção, faz uma colinha da tradução deles aí pra vocês. Aqui a teacher deixou algumas atividades pra vocês vão fazer no caderno da melhor maneira possível e a teacher vai corrigir depois com vocês. Aqui nós temos um textinho, ele é bem pequenininho, ele tá usando todo o sentido, são os textos muito parecidos com o texto que nós já trabalhamos em sala de aula, com a nossa apostila do ângulo. E desse textinho, ele vai trazer algumas perguntas pra vocês, tá? A maioria são múltipla escolha, uma alternativa só, tá? Com a parte de amarelo. E por último, eu tenho uma sugestão de uma música que ela vai usar muito o Simple Present pra vocês, tá bom? Então aqui tá o nome da música e principalmente esses verbos que estão em destaque, eu gostaria muito que vocês escutassem essa música e tentassem fazer um resuminho desses verbos, tá bom? Próximo vídeo eu vou gravar sobre a continuidade do Simple Present e principalmente a correção dos exercícios. Até mais!